Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que acontece aqui na Rádio Catedral FM 106.7 e os estúdios da rádio, gente, é aqui na Glória, na Benjamin Constant, no prédio João Paulo II. Eu tenho a alegria de, aos domingos, estar com vocês, com cada um de vocês que nos ouvem todos os domingos a partir das 12h30. E em todos os domingos eu estou acompanhada com uma maravilhosa psicóloga clínica que também faz parte do time do programa, faz parte do time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Gente, se vocês não conhecem, vale a pena prestar atenção. Esse grupo que existe desde o ano 2003. Olha, faz tempo, hein? Desde o ano de 2003 que nós nos reunimos mensalmente aqui no prédio João Paulo II. Nos reunimos atualmente, ou há muito tempo, alguns anos, com o bispo Dom Antônio Augusto, que nos acompanha em nossas reuniões, que está sempre presente em todos os nossos eventos. É um encontro maravilhoso, acontece uma vez ao mês, das 15 às 17 horas. Se ficou curioso, entre em contato aqui com o programa Viver Bem, que poderá participar com a gente também. Temos palestras, né? Temos encontros formativos abençoados entre ciência e religião. Não fazemos distinção de nada, gente, nem de ninguém. Sejam sempre bem-vindos. Agora, o tema de hoje, que vocês já devem estar curiosos, é o corpo fala, sintomas dos traumas. Para abordar este assunto aqui comigo, no programa Viver Bem, estou com a Ana Beatriz, que ela é psicóloga clínica, é da paróquia de São Sebastião, lá em Niterói, faz parte do time aqui do programa e o consultório dela fica aqui no Rio, em Copacabana. Já já ela vai falar com vocês. Eu peço que vocês possam anotar o nosso WhatsApp e participe com a gente através do WhatsApp 21, né? 986852455 e também pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Então, Ana Beatriz, mais uma vez, que alegria! Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito feliz em participar do programa. Sim, Ana Beatriz muito delicada, a vozinha, a minha voz, ela invade. Mas seja muito bem-vinda, Ana. Ana é uma profissional que eu conheço mais de perto, uma profissional e uma pessoa humana maravilhosa, gente. Precisam conhecer. Então, Ana, falaremos hoje sobre o trauma, né? Como o corpo fala. Tem até diversos livros, né, que estudamos aí na academia sobre esse corpo que fala. Afinal, o que é o trauma? O trauma é uma situação sofrida que fica com um registro. No nosso caso da emoção, a gente diz um trauma psíquico, um trauma psicológico. Mas eu posso exemplificar. Por exemplo, você, criança ou adulto, uma queda, um corte, que fica aquela cicatriz, né? Fica uma cicatriz pequena, às vezes grande, às vezes uma cirurgia, enfim, mas aquela cicatriz está ali. Na emoção, no sentimento, também fica uma cicatriz. É uma coisa que está sempre presente. O nosso objetivo, enquanto psicólogo, é fazer com que essa cicatriz possa diminuir ou possa doer menos em você. O trauma é sempre uma situação que vem com uma dor.
Interessante. E trauma é uma palavra de origem grega, né, que significa ferida. Enquanto você falava da queda, né, da cicatriz, eu lembrei disso, dessa origem da palavra trauma, que é uma origem grega. E viver, na verdade, é correr risco. Sim. Então, todos nós corremos riscos e também, é claro, vamos abrir feridas, vamos cair e vamos carregar isso mesmo, né? Quem já sofreu algo parecido sabe que temos a probabilidade de sofrermos algum trauma ao longo da nossa vida, é isso? Sim, o sofrimento constrói, né? O sofrimento propõe um aprendizado, né? Mas também o que é bom é um aprendizado. Às vezes ouvimos algumas pessoas dizerem: não, eu não vou no psicólogo, porque eu não quero mexer nisso. Mas às vezes aquela dor continua em você e se manifesta de várias formas, né? Seriam os sintomas, né? Pode ser uma enxaqueca constante, pode ser uma rinite, uma hipersensibilidade a algum som, algum cheiro. Pode ser medos mesmo, né, Sônia? Medos de lugares, pode ser taquicardia, a respiração ofegante, pode ser insônia, ou sono em excesso. Sim, é verdade. Uma pergunta que chegou aqui pela produção. Quais as consequências, Ana Beatriz, de um trauma psicológico? As consequências podem ser grandes e graves, digamos assim. Pode ser sempre, vai ser algo que vai se manter ao longo da sua vida. E muitas vezes você não sabe exatamente o que gerou aquilo. Isso é muito comum. Às vezes você tem um mal-estar que você não sabe de onde vem. Nós, enquanto profissionais de psicologia, o nosso objetivo é ajudar você, pessoa, criança, adulto, idoso, a entender esse mal-estar e tentar fazer com que essa dor não seja tão doída, seja mais leve. Até porque na clínica, né, nós atuamos como um feixe de luz mesmo, né, a iluminar toda essa vida para que o paciente possa ressignificar, inclusive, os eventos traumáticos, né? Sim. Que causam tantas essas feridas que você coloca, né? Sim. Então, quais, digamos assim, quando falo em consequências, né, de um trauma psicológico, eu penso no evento pós-traumático. Né? Recentemente eu atendi um rapaz, um jovem, que havia sofrido um assalto. Sim. Né? E, claro, traumatiza porque ele queria compreender por que ele estava com medo de passar naquele lugar, porque o corpo dele estava sentindo o que estava sentindo se o assalto já havia passado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente tem até uma qualificação, né, para isso, né? A gente diz que é um transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é algo que fica registrado. E fica registrado mesmo. Fica registrado no corpo físico e também na psique, no corpo emocional. O trabalho psicológico é exatamente você tentar diminuir esse mal-estar. Então você muitas vezes fala repetida e repetidamente aquela situação. Mas preste atenção, é diferente de sentar para conversar com os amigos. Quando a gente senta para conversar com os amigos, são vários e vários assuntos. Na clínica de psicologia, quando você traz à tona algo que é desconfortável, o nosso objetivo é fazer você entender o desconforto dessa situação, para que você possa se sentir melhor
se eventualmente você passar por essa situação novamente. Pegando o seu exemplo, né, Sônia? Digamos que o assalto tenha sido sofrido na rua que ele vai para o trabalho, por exemplo, ou na rua que vai para casa. Às vezes não tem outro caminho. E essa pessoa vai ser obrigada a passar por essa rua. Então, nós vamos ajudar a pessoa a passar por essa situação emocionalmente, a poder entender, para a pessoa se sentir fortalecida emocionalmente, para poder retomar esse caminho que agora passou a ser hostil. É interessante como é que nós, claro, o ser humano ele é psicossomático, Sim. né? Aquilo que a gente acaba sendo afetado psicologicamente, emocionalmente, como é o caso de um assalto, acaba o nosso corpo sentindo, somando, e nós vamos expressar às vezes com esse medo, com esse tremor, com sudorese, com uma ansiedade, com uma tristeza até. Mas o medo ele é bem apresentável, né, na clínica. É bem interessante isso, e como é o nosso trabalho também, né? Até para que esse paciente, no caso, né, que nos procure, possa compreender o gatilho, né, que faz com que o corpo dele ou aqueles sintomas estejam presentes e possa ressignificar tudo aquilo, todo aquele evento, né? E a pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp: Ana Beatriz, quais as vivências que podem dar origem a um trauma? Acabamos de falar uma delas, Sim. né? Nós tivemos exemplo de um assalto, pode ser, infelizmente, algo muito comum no nosso dia a dia, né? Um acidente de carro também Sim. pode vivenciar um trauma, né? Principalmente se tiver feridos ou falecidos, né? Às vezes uma situação hospitalar, né? Nesse momento, né? Estamos com a questão mundial ainda presente, né? Do Covid. Então, uma pessoa em hospital por muito tempo, que o trauma pode ser tanto para o familiar quanto para essa própria pessoa hospitalizada, né? Situações de assédio também podem ser traumáticas, né? Já comentamos Sim, isso em um outro programa, né? Então, situações abusivas, e aí, eventualmente, se você passou por aquilo, às vezes você vai para uma relação mais saudável, mas às vezes um tom de voz, um olhar, alguma coisa faz você remeter a toda aquela situação vivida traumatizante que você vivenciou anteriormente. É verdade. Tem outros, violência doméstica, tantos outros, né? Medo de avião, ou acontecer alguma coisa, e até você que atende criança, mas a produção já sinalizou, precisamos dar um intervalozinho, mas também separação de pais, né? Separação de pais podem causar brigas entre pai e mãe. A criança ela não tem maturidade emocional para compreender, né, aquela adversidade, aquele ato, aquele evento, e ela pode traumatizar. Mas vocês que estão nos ouvindo aí no seu lar, na sua casa, aguarde um minutinho assim, e nós voltamos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes, voltando aqui no segundo bloco do nosso maravilhoso programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos. Nós unimos a ciência com essa espiritualidade que nos distingue, né? E nós falamos do grupo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o grupo dos psicólogos, e que tem esse programa tão maravilhoso que é o programa Viver Bem. Neste domingo abençoado, eu estou com a psicóloga clínica, a doutora Ana Beatriz, que também faz parte desse time. E nós estamos abordando o tema O Corpo Fala, Sintoma
2 traumas e ela vem contextualizando com muita propriedade e com muita leveza também. Ana Beatriz, tenho 2 perguntas muito interessantes. Uma delas é muito simples, até para gente que somos psicólogos. A pergunta de um ouvinte que não quis se identificar diz assim: como podemos tratar um trauma? Tratamento do trauma. Sim. O tratamento do trauma, o recomendado é que seja acompanhado, sim, por um psicólogo. A questão você tem que identificar que aquilo é um trauma. Como você percebe que é um trauma? Você passa por aquela situação e toda vez que uma situação próxima àquela ou parecida te congela, te paralisa, te assusta ou te dá uma sensação de que tem alguma coisa estranha. Aquilo ali já pode ser uma referência ao seu trauma. Então, é recomendado, sim, você procurar uma ajuda terapêutica, né? Às vezes as pessoas ficam com muita dor de cabeça, assim, vou no neurologista. Ok, o neurologista tem seu lugar, mas às vezes isso é diante de uma situação vivida emocionalmente. E aí nós, como psicólogos, vamos ajudar você a desfazer esse nozinho, né? É um nozinho da emoção que está ali atrapalhando você. Sim, interessante. Há alguns fatores, né, que você já citou também. Qual a reação das pessoas quando algo terrível, uma tragédia, né, acontece? Qual seria essa reação? Pode ser qualquer reação. Cada pessoa é de um jeito. Sim. Eu vou ter uma reação, a Sônia vai ter outra reação, você, ouvinte, vai ter uma reação, a outro ouvinte vai ter outra reação. E temos direito a ter reações diferentes. Nós somos pessoas diferentes e as nossas emoções têm muita, muita, muita força. Às vezes o amigo diz, o vizinho diz, não, bobagem, já passou, bobagem, já passou. Não, se para você não passou, não é bobagem. Procura ajuda. Isso não vai melhorar assim. Procura ajuda, tá bom? Interessante, essa ajuda com um profissional, né, da área da psique humana. Muitas das vezes, como você bem colocou, Ana Beatriz, o paciente ele não consegue identificar que aqueles sintomas têm um gatilho, têm uma origem num evento traumático ou pós-traumático, né? E precisa, sim, de uma ajuda profissional que é imparcial, né? Nós vamos trabalhar nesse resgate do equilíbrio, da harmonia, da saúde mental e emocional. Alguns casos, acompanhados já por mim, e acredito que por você também, alguns casos se faz necessário digamos, um acompanhamento com intervenção medicamentosa. Sim, e aí nós também orientamos que esta pessoa, este paciente, possa buscar também a ajuda de um médico psiquiatra. Sim. Isso acontece? Sim, acontece. O psicólogo é um profissional de saúde. Nós queremos sempre o melhor para a sua saúde. Eu, por exemplo, já recebi uma pessoa na clínica, numa entrevista, um homem na faixa de 40 e poucos anos, obeso, com taquicardia. Ok, uma parte pode ser ansiedade, mas uma parte também tem que ver a pressão, tem que ver como é que estão os índices dele, glicêmicos. Então, são vários fatores. O emocional, nós vamos ajudar vocês. E nós vamos também poder direcionar para um outro profissional que possa fazer o corpo, né? Esse corpo maior, caminhar junto.
É um corpo de pernas, é um corpo de braços, é um corpo de emoção, é um corpo de olhos, né? É um corpo, às vezes, sem abraços, né? No momento atual, Sim. por exemplo. E fica registrado de várias formas, com muitas dores. Vamos respeitar a dor individual, respeitar a sua dor individual. Sim, cada pessoa é uma pessoa, não é mesmo? É um ser único, irrepetível, né? Sim. E tem, falamos já desses eventos considerados traumáticos, vamos lembrar alguns deles, até para esclarecer mais, né? Alguns dos eventos, o assalto foi um caso, Sim, né? pode ser um assalto, pode ser um acidente de carro, pode ser uma situação sofrida de abuso de autoridade, pode ser uma situação sofrida, por exemplo, já falamos disso em outro programa, um abuso sexual Sim. na infância, e hoje uma mulher jovem pode não querer ser mãe por ter medo de dar à luz. Sim, isso afeta, é algo muito pertinente que acontece também. Então, a gente pode ter um trauma de uma queda, por exemplo, também. Uma queda, às vezes, na rua, às vezes um bueiro, a rua, numa calçada, e aí, eventualmente, a família acha que aquela pessoa é incapaz, não pode mais andar sozinha, quando às vezes o sapato não estava bom, a calçada estava ruim, ou estava muito preocupada, com o pensamento longe, né? Muito angustiada com alguma situação, e aquela calçada atrapalhou. Então, assim, nós não somos um corpo isolado. As pernas, os braços, os sentimentos, a mente, tudo caminha junto. Sim, então mudança drástica de vida também pode ser considerado evento traumático, agressões físicas. Sim, mudanças de locais, de né, locais. Sônia? Às vezes você tem uma situação financeira muito confortável e você teve uma queda abrupta dessa situação financeira. Às vezes você foi obrigado por uma situação de trabalho a se mudar e está com insônia, está com mal-estar, está com uma grande azia, com um problema gástrico, né? E você foi obrigado, a vida te obrigou a encarar aquela nova situação. Mas o seu corpo soma, né? O seu corpo, ele reage. Sim. E aí não adianta tomar, claro que tem que tomar remédio também, mas não adianta só o remédio. Às vezes você toma 1 ano, 2 anos, 3 anos de remédio e faltou falar sobre aquele mal-estar emocional. O nosso objetivo aqui é dizer que as emoções, elas são tão fortes no corpo como um braço quebrado, uma perna quebrada. Elas podem doer muito. E se você não olhar para essa emoção, vai quebrar de outro jeito. Não acha, Sônia? Entendo, é verdade. Fim de relacionamentos Sim. afetivos também pode ser Sim. considerado. Fim de relacionamento, né? A gente está no mundo virtual, né? Sim. Os relacionamentos também são virtuais. Às vezes as pessoas se apaixonam sem nem se conhecer fisicamente, né? E fazem juras de amor e promessas. E aí? E quando isso se parte, se quebra, né? O que se faz, né, com esse sentimento que foi tão cheio de esperança? Para onde vai essa esperança, né? Para onde vai esse sentimento? Sim, tem uma que chegou agora da produção, olha que interessante. Sim. Tudo a ver com o tempo que ainda vivemos, né? Que é o tempo da Covid, do isolamento social, da pandemia. E olha a pergunta que chegou, Ana Beatriz. O isolamento social pode deixar trauma? Por quê? Sim. Interessante, né? Sim. E aí, né, ficamos pensando como os amigos têm ajudado nesse sentido. Sim, o isolamento social pode deixar trauma, sim.
Então, às vezes uma pessoa que é descontraída, que é desinibida, que tem muitos contatos, muitas pessoas, hoje está presa, restrita ao seu apartamento. Às vezes é uma mulher jovem, de 60 e poucos anos, mas considerada grupo de risco. Esse isolamento faz com que essa mulher tenha uma síndrome de pânico, que essa mulher tenha medo de ir na rua hoje. Sim. Porque ela não lembra mais como é atravessar a rua, como é encontrar as pessoas, como é cumprimentar. E aí, às vezes, um grande amigo, né, vem e salva assim, né? Vem e dá a mão, né? Às vezes uma conversa no WhatsApp com esses amigos também, né? Sim. Estamos tendo muita busca terapêutica, né? Nesse momento tempo, de isolamento, né? Porque as pessoas estão se sentindo... Sim. Então, quando perguntou, o isolamento pode deixar trauma, por quê? É claro, é uma situação, o isolamento, respondendo o porquê e complementando a sua resposta maravilhosa. Mas o isolamento, todos nós fomos pegos de surpresa, não estávamos preparados. Então, veja, sofremos um evento imprevisível, a imprevisibilidade da vida. Eu mesma fechei o consultório no dia 17 de março e até hoje não voltei. Mas está tudo lá do jeitinho que eu deixei, imaginando que voltaria uma semana depois, né? Então, pode sim o isolamento, querido ouvinte, gerar traumas, porque rompeu com algo que nós não esperávamos e vivemos hoje, até hoje, alguns, a solidão, atos solitários, a restrição. Estamos prisioneiros dentro de uma liberdade, né, que nós temos. Somos seres livres e responsáveis, mas dentro dessa liberdade que nos foi restringida. Mas a programação... sem aviso, né, Sônia? Sim, exatamente. A questão do trauma, acho que ele não avisa que vai acontecer. Sim, a produção está sinalizando que precisamos encerrar. Que pena, Ana Beatriz. Fica para um próximo programa. Eu peço que você se despeça dos nossos amados ouvintes, deixando o seu contato, por favor. Foi muito feliz ter participado novamente do programa. Ana Beatriz, meu telefone 99464-8989. Que maravilha! Então que possamos, gente, viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.